Olá, tribo Conteiro! Bom dia para quem está no Brasil, boa noite aqui quem está na França. Venham, pode entrar, a casa é de vocês. Que delícia mais esse encontro. Como é bom a gente estar junto. E o Conteiro é exatamente isso. Esse canteiro de gente, esse clube de histórias, essa biblioteca humana, onde a melhor história é a história de cada um. História de gente como a gente, de gente para a gente olhar, pensar, conectar, ideia que conecta ideia, gente que fala com gente. Bom demais. Isso é que me motiva estar aqui, isso é que me motiva sentar e escutar sempre a trajetória de cada um. Eu acho isso fascinante e que bom que a gente pode estar aqui compartilhando. Tão fácil poder compartilhar, né? E muitas vezes a gente descobre novos pensamentos. Tenho novidade para você. Trago novidades, hein? Trago novas. Essa semana é a última semana que a gente está fazendo o Conteiro daqui de Paris. Em breve estamos chegando em Londres e vamos fazer um outro ninho lá para escutar mais histórias. É isso aí, gente. Jorge Grise hoje, ele acabou de chegar e eu vou puxar ele para essa prosa, que essa prosa é sensacional. Jorge é um amigo incrível. Então, tô te chamando aí, Jorge, tá bom? Um minuto. Meu nome é Kátia Werneck e eu tô aqui para mais uma conversa Conteiro. Hoje é dia 23 de setembro, no Brasil 16 horas, aqui na França 9 horas da noite. Que delícia, tanta gente querida junto, tantos conteiros juntos aí, chegando, essa tribo que só cresce. A gente vai ouvir agora a história de Jorge Grise, artista plástico, designer, fotógrafo, ou seja, é aquele que percebe, que capta as coisas com a alma, com o coração. Jorge, seja muito bem-vindo, meu querido. Recebam o Jorge com aquele sorriso. Alegria. Beijos achocolatados também. Olá, querido! E Que aí, Kátia, tudo prazer! bom, querida? Bom, Obrigada, viu? Obrigada por estar aqui. Você não sabe, aliás, como você está aqui presente, né? Porque atrás de mim a parede pois é, toda é de aquarela tua. Coisa não tem como, boa! não tem como escapar, né? Não, você está muito presente nessa casa e na próxima casa vai estar também, porque assim, Opa, esses vão para a gente se mudar, levando aquilo que a gente mais gosta, que é chegar, entrar e ver as suas aquarelas. Isso dá um prazer imenso para o nosso coração, assim. E aí, Jorge, que bom que a gente está bom, aqui. Que bom que você aceitou compartilhar a tua trajetória, a tua história, a tua percepção sobre a vida, sobre a arte, né? E a sua caminhada, esse tanto de coisa que você já fez. é, pois é, eu fiz e continuo fazendo e tentando, né, ainda descobrir sempre algo mais. Porque eu acho que sempre existe algo para a gente descobrir, para acrescentar. Eu nunca me dou assim por satisfeito, né? O meu trabalho, eu nunca estou satisfeito com aquilo que eu termino, né? Eu nunca gosto. Mas eu acho que isso é bom porque vai sempre motivando a fazer uma nova busca, uma nova conquista, uma nova pesquisa, né? Olha como nós E somos diferentes, Jorge, porque eu sempre gosto. Você faz e eu bem, gosto sempre. você sabe até que é uma coisa muito engraçada. No outro dia eu estava até falando com um amigo meu. Às vezes eu faço um trabalho que eu não gosto. Eu particularmente não gostei e deixo ele de lado. Deixo aquele trabalho ali e tal. E uma certa hora eu penso assim, poxa, eu vou fazer uma postagem desse trabalho, né? Porque hoje você fazer uma postagem, né, divulgar numa rede social, acaba sendo até um certo termômetro. E aí aquele trabalho que eu não gostei, que não estava assim, achando legal tecnicamente, às vezes me surpreende, porque sempre tem alguém que fica apaixonado, que quer adquirir o trabalho, e aí eu vejo assim,
que o trabalho, a arte, né, não é minha, eu sou um instrumento. Porque assim, eu faço uma pesquisa, o meu olhar ele vai conseguir captar algo que vai atingir você, ou vai atingir aquela pessoa que olha o trabalho e fala assim, esse trabalho é meu, né? Então, acho que assim, a arte tem essa função. Hoje, De né? tocar, né, o outro. Sim, sim. A arte é uma é a emoção. Eu faço o meu trabalho. É lógico que hoje eu fiz a opção de viver da arte, viver da pintura. E eu preciso realmente vender para pagar contas. Mas, assim, não é o que fala mais alto, não é o mais importante, né? Houve já diversas vezes que eu dei um trabalho, que eu doei um trabalho para uma pessoa que não teria jamais condições de adquirir um trabalho, mas eu acho que, assim, o que falou mais alto foi a emoção. Então, assim, não é uma coisa, assim, comercial. Eu jamais vou conseguir ser uma máquina de fazer pinturas, né? Eu não vou Sim, conseguir. não é você. Como é que você começou com essa história toda? Quando é que você entendeu que a pintura fazia parte da tua vida e que você começou a pintar? Olha, eu costumo falar assim que foi a partir dos 5 anos de idade. Na época, meus pais me levaram lá pro Maracanã, em que tinha o Papai Noel, a chegada do Papai Noel, né, no Maracanã, aquela coisa que era, que hoje em dia acho que até acabou, não tem mais. E eu me lembro que depois, quando eu cheguei em casa, assim, eu fiz o desenho do Papai Noel, né, no helicóptero e tal. Então, assim, eu acabei assim elegendo esse desenho como se o O início, né? marco da tua história. O Uhum. pontapé inicial. É lógico que, como criança, né, você sempre está rabiscando, está sempre sujando uma parede, rabiscando alguma coisa que não deve, né? Eu comecei aí, a partir desse desenho do Papai Noel, então eu calculo dos 5 anos. Mas, assim, a minha vida sempre foi ligada à arte, né? Os testes vocacionais que eu fiz, todos eles davam aptidões artísticas. E eu vejo assim que a arte não é só a pintura. Hoje eu entendo que a arte é a sensibilidade, né? Você tem que despertar a sensibilidade que tem dentro de você, que está aqui dentro do cérebro, dentro da cabeça e do coração, principalmente. Então Mas eu ela tem que vejo assim, casar com você alguma técnica, Jorge, porque, assim, por exemplo, isso que você está falando, você captura isso tudo pela emoção, fala com a sua emoção, e você por acaso não, por talento, você domina uma técnica e você retrata essa emoção no seu trabalho, não é? Não sei se. olha, eu agora eu vejo que o mais importante é a emoção, né? Porque a técnica que você vai utilizar é uma simples ferramenta, né? É uma ferramenta, que essa ferramenta pode ser o quê? Uma caneta, você pode escrever, você pode ser, né, fotografar, você usa uma máquina fotográfica, você usa tinta, você usa lápis, você faz uma composição de uma música. Então, assim, eu acho que a ferramenta você pode escolher ou você pode passear, pode utilizar várias ferramentas. Porque se você tem a sensibilidade de olhar e interpretar, né, e pensar de uma paisagem, pensar, às vezes, quando eu falo assim, até de um monte de lixo, você, poxa, que bacana. Então, você, como pintor, eu procuro o quê? Contrastar, combinar cores. Então, quer dizer, a fatura de cada um tem uma fatura diferente. Assim como uma doceira que faz doces e bolos maravilhosos, ela está usando o quê? Ela está usando a farinha, ovos, o leite, né, o material todo, mas o mais importante disso tudo é o quê? É a sensibilidade que ela tem. Então, eu defino Aham. a arte assim. Agora, é claro que você vai se
aprofundando, você vai estudando. Eu acho que esse estudo não para nunca, até porque você tem que encontrar as ferramentas e saber utilizar as ferramentas para expressar o que você sente, né? E ao longo da tua vida foi o que, de repente, o que mais você fez utilizando ferramentas diferentes, né? A própria fotografia, trabalhar como designer, você está ali também tentando Uhum. fazer, colocar esse sentimento numa ideia, transformar uma ideia num desenho. Tudo isso é claramente uma veia artística muito grande que você tem. É o olhar para a vida que é muito, muito forte em você, né? E porque quem te conhece sabe que é. Eu acho que é assim, isso assim, sem querer ofender ninguém, né? Mas uma vez eu cheguei para o meu gerente de banco, meu gerente do banco, e falei assim para ele: poxa, eu queria ser um pouco de gerente de banco, porque eu fiz essa comparação, porque assim, eu sou péssimo em cálculos, em investimentos, em contabilidade. Eu utilizo o que me domina hoje é a sensibilidade, é o emocional, né? Então, assim, eu fiz essa comparação e falei com ele até, porque eu acho que o gerente de banco é aquela pessoa que está calculando, que olha assim, eu tenho R$ 1.000, esses R$ 1.000 eu posso fazer em 2 meses ou 3 meses, R$ 2.000. Então, eu sou péssimo nisso. Eu nunca ganhei dinheiro assim, né? Eu sempre perdi, eu sempre fiz aplicações erradas, sabe? Sempre comprei dólar na alta, sempre enfim, nada ligado o lado financeiro, o lado da matemática. Tudo meu é o emocional. Eu sou capaz assim de perder uma viagem porque eu fiquei admirando o pôr do sol, né? Então, assim, isso é muito bonito, é muito legal, mas assim, a gente acaba pagando um preço alto. Isso tem uma conta, né? A Tem conta uma chega. conta, tem uma conta, né? Você fica assim emocionado. Eu às vezes quando eu vejo alguma coisa assim que eu acho errado, aquilo me emociona, aquilo me incomoda, aquilo altera, né? Altera até o meu trabalho. O meu trabalho às vezes ele sempre é influenciado pelo momento, pelo ambiente, né? Por isso é que eu assim a paisagem para mim eu acho que assim a pintura que se encaixa, né, perfeitamente para mim. Quando eu vou a algum local para pintar, é o que eu falo, é uma magia, porque você chega no ambiente, tem uma grande diferença do que você pintar através de uma fotografia. A fotografia é um quadradinho que tem uma imagem ali, tem um momento que foi capturado aquele Capturado momento ali. e ficou guardado. Então, assim, Mas não tem o vento, né? Não tem a temperatura, não tem não o tem, som da. você não sente o cheiro, você não sabe se está frio, se está fazendo calor, se está chovendo, né? Você não vê ninguém ao redor, você não escuta ninguém, né? Agora, essa é uma característica que eu até falo. Você pintar por foto, você pode, mas você tem que conhecer bem o local. Então, eu vou no local, faço, sabe, um reconhecimento, olho para aqui, olho para ali, sinto frio, sinto calor, ou aquele desgaste do exercício para você subir, para você chegar lá. Então, isso tudo faz parte no resultado do meu trabalho, entendeu? Agora, me impressiona, Jorge, a sua produção, a quantidade de coisa que você produz. Assim, a sensação que eu tenho olhando, acompanhando você, claro, pelas redes sociais e tudo mais, é que você, de fato, está sempre pintando. Eu te vejo ativamente gerando novos trabalhos, arte. Você Sim. realmente, e isso é real, essa percepção que eu tenho, você realmente está produzindo muito. Sim, eu acho que até agora, né, nesse período de pandemia, mais ainda, no período da pandemia, eu estou assim, focando mais, estou me dedicando mais
a pintura, né? Mas sempre foi assim, sempre, desde que eu resolvi, assim, bom, eu tenho que viver da arte, né? Viver da pintura, então eu tenho que me dedicar plenamente, né? Não, eu até tento, às vezes, assim, estipular um certo horário, né? Acordar naquele horário, pintar de tantas às tantas horas, Você tem parar. rotina? Ou você tenta ter rotina? Eu tento, né? Eu tento fazer essa rotina. Mas o que acontece, assim, a noite, né? A madrugada, ela seduz muito, né? É o silêncio, né? É o momento que eu estou tranquilo, em que as ideias estão fluindo. E a pintura ela me chama. Já houve casos assim que eu estava fazendo algum trabalho e não estava sentindo sono nem nada, mas quando eu olhei para o relógio, assim, eu falei, nossa, já é isso tudo, vou dormir. E bater na cama, e quem disse que eu conseguia dormir? Parecia que a pintura estava me chamando, volta, volta. Então eu tive que voltar várias vezes lá para o meu cavalete para continuar até finalizar aquele trabalho, né? Agora, eu acho que assim, é preciso haver uma dedicação. Na minha trajetória, eu já trabalhei muito para os outros, né? Como Eu é já que foi trabalho. isso? Conta pra gente como é que foi essa trajetória na arte, até porque é legal a gente entender isso, porque Uhum. né, a vida de um artista Não são ela flores, seduz né? quem está fora, né? E não são flores, exatamente, não é fácil, né? Tem essa aura que seduz, isso na pintura, na música, na dança, a gente, mas como é que tudo isso começou, né? Por onde você passou? É legal a gente entender isso. Aliás, o Ricardo fez um comentário aqui que você pinta mais do que ele fotografa, que você consegue produzir tanto. Mas como é que começou essa história e por onde você passou? Então, eu assim, você já deve ter visto, claro, né? Você sabe bem que uma grande paixão minha é o mar, né? Então, assim, o É mar nossa. é nossa, né? Então, eu sempre, desde assim do que eu pensei assim profissionalmente, as minhas opções foram assim viver no mar, do mar e da arte, né? E até mesmo há um tempo atrás, a minha intenção era fazer oceanografia. Só que eu acho que até hoje, no Brasil, a oceanografia é muito difícil, né? É uma profissão que não tem assim mercado. Você hoje até ainda tem mais alguma coisa, mas na época não tinha. E eu sempre mergulhei, sempre tive velejando, sempre tive surfando, sempre tive na água, né? Eu acho que eu passei sempre a maior parte do tempo no mar do que em terra mesmo, né? E o mergulho ele tem é muito arriscado, né? Eu acho que a história toda, a trajetória toda minha, né, do mergulho, ela foi marcando assim, foram avisos, né? Quando eu estava assim, eu preparava o pessoal para embarcar, para mergulhar, e quando eu já estava prestes assim a mergulhar, a embarcar, começou a surgir assim, é o que eu falo, avisos, né? Foi gente morrendo, e era uma época que não existia a menor, Tanto né? conceito de segurança, né? Nenhum. Tanto que Nenhum, hoje em né? dia, não tinha, né? Não tinha mesmo, né? Era aquela coisa que tem que mergulhar, vai mergulhar, o mar não tá bom, tudo não importa, você tem que mergulhar, não tem equipamento adequado e tudo. E aí eu fui saindo aos poucos, né, do lado profissional, como mergulhador profissional e tudo. Mas eu sempre gostei de desenhar, sempre era aquela pessoa que sempre tinha assim os amigos, né, assim, poxa, Jorge, faz aqui um painel porque eu vou fazer para o aniversário do meu filho. Pô, faz esse desenho aqui para mim, faz isso. Eu sempre gostei, sempre fiz. Mas, assim, até então não pensava em viver da arte, né? Era um hobby. Quando eu comecei a pintar, na verdade, eu comecei a pintar a óleo, acho que eu tinha uns 13 anos, eu ganhei minha primeira maleta de pintura, fazia umas telas a óleo, né? Frequentei um ateliê. Aí eu fui
com todos esses avisos, vendo que o mergulho realmente era muito arriscado, eu acabei assim, bom, então peraí, eu não posso mais seguir profissionalmente no mergulho. E eu entrei para a área gráfica, né? Fui para a área gráfica, a parte de desenho gráfico, né? De criação. Era um desenhista que trabalhava dentro de uma gráfica, trabalhei, desenvolvi cartão de... Aliás, cartão não, convite de Logomarca, formatura, e logomarcas, né? Tudo. E aí eu fui entrando para a parte de diagramação, né? E fiz coisas que hoje em dia nem existem mais, né? Fazia a parte de layout, eu era layoutman e fazia o RAF, né? Que você, antes de apresentar uma ideia para o cliente, você fazia um esboço, elaborava melhor a ideia, e isso era sempre feito com guache, você usava uma tinta, né? Uma caneta, um marcador, para fazer aquela ideia, ou apresentar tipo um storyboard, você apresenta para o cliente, tá? E aí eu fui assim, passando, trabalhei um bom tempo com desenho animado, fiz cenários, era cenarista de desenho animado. Então, que assim, legal, isso eu não sabia. É, tem muitas etapas por aí, né? Trabalhei em jornal, fazendo a diagramação, trabalhei editando livros, mas isso tudo assim de uma época em que a coisa era toda feita à mão, né? Artesanalmente, né? Artesanalmente, não existia ainda computador. Eu me lembro que eu trabalhei numa empresa, uma editora muito grande, e essa editora foi a primeira aqui no Rio. Na época só existia a TV Manchete, a Globo e a nossa empresa que, que usava computação gráfica. Então, assim, não existia nem Photoshop naquela época. Era uma coisa assim, ainda muito rudimentar, né? A computação. A gente tinha eram dois monitores, um pequenininho, péssimo, a imagem horrível, e um outro todo verde, que era de fósforo, que para você fazer um comando assim, tipo, vira o desenho para a direita, você tinha que escrever quase que uma carta, né? Os Caramba. comandos e tal. Então, assim, era uma história. E essa época de computação gráfica, a coisa isso tudo eu estou assim, até, né, desviando um pouquinho, mas é porque faz parte. E eu comecei a trabalhar no computador e fui ficando encantado, né? Era aquela novidade, a computação gráfica, você fazia tudo. E eu pensava assim, poxa, qualquer hora dessa eu vou vender todo o meu material de pintura, de tinta, pincel, eu vou vender tudo e vou comprar um computador, né? E Você chegou até a que pensar nisso, ainda bem que você não fez. não, aí eu falei assim, bom, eu cheguei ao ponto, não fiz isso, mas foi tudo assim, guardado esse material, né? O que deu para guardar, eu guardei, e eu adquiri um computador e fazia tudo no computador, tudo. Só que depois, com o tempo, mas aquela coisa de você pegar um material, sabe? Você sujar a mão de tinta, você pegar um carvão, o grafite, né? Aquela tinta sujar a tua mão, isso é fascinante, sabe? Eu acho que isso essa fatura que você tem ali, que você vai atrás você vai pesquisar um material, como é que é aquela tinta, isso sempre foi O tom, né, de uma cor que é tão diferente do outro. É, eu vi assim, a é uma quantidade de alquimia, azul que você tem. Você usa muito azul, né? Porque você pinta muito muito, mar, muito. mas com nuances assim completamente diferentes. Impressionante. E eu acho que assim existe uma alquimia, né? Eu gosto mesmo de produzir o meu material, uma boa parte do meu material, das minhas tintas, eu mesmo faço ali, sabe, aquela pesquisa e eu vou desenvolvendo, porque eu acho que tem um valor, é diferente do que você comprar o material todo pronto, embalado, é muito bom também, claro, né? Mas quando você, sabe, vai em tal Você vai mexendo né, o ponto. você vai em tal lugar e você consegue aquela terra daquele lugar, que é uma terra bem avermelhada, e naquela terra depois você vai preparar a tinta. Pô, isso dá uma satisfação, sabe? Você pegar madeira, queimar para fazer o carvão daquela madeira específica. Então, assim, isso é encantador. Tem um lado de alquimia
que eu acho que todo artista tem, né? O artista ele tem isso, né? De procurar, de buscar, e, poxa, ver como é que funciona isso, funciona aquilo. E agora, voltando na minha trajetória, né, de arte, eu trabalhei um bom tempo em agência de publicidade, né? Depois fui para a editora, trabalhando, e é um segmento que você faz muito freelancer, você faz uma ilustração, sabe, para uma agência de publicidade, para uma campanha X, você vai fazer um cenário para alguém que está fazendo um desenho animado. Então você trabalha aqui, trabalha ali e tal. E daí eu fui para Portugal. Mas Surgiu você foi essa. para Portugal com uma proposta já de trabalho ou Não não? tinha nada, não tinha nada. Poxa, na época até eu estava assim recém-casado e falei com a minha ex-mulher, eu falei, pô, vamos para Portugal? Vamos embora. Aí pedi demissão, ela também, nós juntamos eu juntei o meu portfólio e cheguei em Portugal em 91, né? Em 91, aí eu fui rodando aquelas agências de publicidade e todas elas tinham brasileiros trabalhando, todas elas tinham assim alguém que, poxa, que legal, você é ilustrador, eu trabalhava com aerógrafo, que o aerógrafo é uma outra ferramenta. O aerógrafo seria uma caneta, uma pistola de pintura, vamos dizer, aquela pistola que você usa para pintar carro, só que dentro de uma caneta, né? Ah, é? Eu não conheço isso. É uma canetinha que hoje até se usa muito para fazer maquiagem, o pessoal usa assim para fazer decoração de bolo. E você teve um período aí que o aerógrafo ele vem, acho que desde a década de 40, década de 50, que eles utilizavam muito em Hollywood, né, para fazer cartazes, para fazer fazer certas artes, né? Tem toda uma linguagem dessa época, que era aquela pintura perfeita. E logo depois o computador veio e E praticamente acabou a necessidade disso, tem. acabou com o aerógrafo, porque aquela textura que você tinha no aerógrafo, você passou a ter isso muito melhor, com mais opções, limpo, sem sujar, sem borrar nada no computador. Então, assim, eu fui acumulando várias e várias técnicas, né? Então, assim, você vai trabalhando com várias técnicas e isso é uma coisa que eu faço assim uma ciranda. Às vezes eu trabalho com uma coisa, depois eu vou trabalhando com outra, aí eu misturo e por sorte eu não vendi nada daquele material que eu falei, vou vender, né? Nunca vendi nada. Então, assim, eu estou vendo uma coisa, estou fazendo uma coisa aqui ou outra, tal, eu lembro, poxa, eu tenho um lápis assim que dá aquele efeito e tal, então eu vou lá testar aquele lápis. Então, assim, você vai descobrindo mais coisas, você vai descobrindo. E nesse período nós paramos em Portugal, né? No início de Portugal. Portugal eu comecei a trabalhar em agências de publicidade, né? Eu trabalhava na área de criação. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um marchand, né, um representante, uma pessoa que gostou muito do meu trabalho, e falou assim, poxa, eu vou representar o teu trabalho e tal. Tá bom, aí eu comecei a pintar e ele colocando no mercado, fazendo exposições, ele via as exposições, ele arrumava tudo, ajeitava tudo. Foi muito bom, profissionalmente me deu assim uma bagagem profissional boa, me ensinou muita coisa, o lado assim mais profissional. E aí, quando foi em 95, eu voltei para o Brasil. E sim, então em Portugal depois eu deixei a publicidade e fiquei vivendo só da pintura. Só, Que legal! única Fazendo exclusiva exposição. da minha pintura, vendendo assim direto, né? Era ótimo. Aí eu E acabei nessa voltando. época você pintava, era o quê? Aquarela? Eu pintava a óleo também, mas aquarela, até porque na Europa, né? A Europa sempre valorizou muito mais a aquarela. Até então, aqui no Brasil, ninguém sabia o que era aquarela.
né? As pessoas achavam que a aquarela era aquela coisinha de criança, sabe? Que tinha aquele papelãozinho com aquelas pastilhas coladas. Isso sempre. Mas a aquarela é uma técnica muito antiga, né? Uma técnica que antes os pintores, os grandes pintores, eles sempre utilizavam ela antes de era para os estudos. Você fazia um estudo para uma obra grande, a óleo, né? Turner, por exemplo, né, o inglês, né, William Turner, que é considerado assim o pai do impressionismo, né, na Inglaterra, ele utilizava muito, ele trabalhava, ele fazia as viagens dele, sempre tinha um caderninho, aliás, ele tem milhares de cadernos dele, né? São todos eles, é até muito interessante, todos eles estão expostos, né? Fazem parte do acervo da Tate Gallery. Então, assim, você que está indo agora para Londres, eu acho que assim, poxa, é Com imperdível você ver a certeza, essa obra dica é imperdível, é. do Turner na Tate Gallery. Porque o Turner, ele tem uma... Eu, assim, admiro muito ele, porque a personalidade dele, ele, assim, já quase no final da vida dele, da carreira dele, veio um americano, não me lembro agora quem era, um dono de um museu, que ofereceu uma quantia assim, fabulosa para adquirir toda a obra do Turner, mas ele ia levar tudo para o museu dele, nos Estados Unidos. E o Turner falou assim, não, eu agradeço a proposta, mas a minha obra ela não vai sair aqui do Reino Unido. Né? Então ficou toda a obra dele, a grande parte, a grande maioria está toda, e quase toda ela está acervo da Tate Gallery. Então, assim, é Boa fantástico, né? dica. Você leia um pouquinho sobre a trajetória do Turner, que é muito interessante. É um pintor viajante, né? A obra dele é fantástica. Mas, enfim, aí voltando à aquarela, né? A técnica da aquarela. Depois, quando eu voltei aqui para o Brasil, em 95, eu ainda na aquarela, né? Porque a aquarela é muito bom que ela não é tóxica como o óleo. O óleo é muito tóxico, né? Uma tinta muito forte. O solvente que você utiliza e os metais que fazem a composição, que é produzido o óleo, todos eles são muito tóxicos. Se você não tomar cuidado, né? Não trabalhar num lugar bem arejado, evitar o contato com as mãos, né? A tinta com as mãos, com o óleo, ele causa sérias intoxicações ao organismo. Né? E aí, na época que eu voltei aqui para o Brasil, todo mundo olhava aquarela assim, você não faz isso em uma tela, não faz com óleo. Mas assim, eu não desisti da aquarela, porque eu acho que é uma técnica que eu me identifico muito. Né? Eu acho que a aquarela a leveza, você pode colocar toda a leveza, como se fosse um sonho, né? Como se você estivesse sonhando, ela vai fluindo de uma maneira que é bem E a característica mistura da que você aquarela. faz com ela é incrível, né? Assim, você vai diluindo, aí você dá uma. Bom, É, como eu conheço o seu trabalho, para mim, você é aquarela. Eu já não tem mais nem conversa. Porque a minha parede tem muitas aquarelas. Pena que não. isso. Deixa eu ver. Olha aqui, olha, gente. Dá para ver aí? Isso aí. Pois é, estou vendo ali, estou vendo. A galeria. Tem uma galeria. Quem Tem a entra aqui em casa galeria. se encanta. Aqui em casa é maior monstruário. Chega aqui em casa, todo mundo Pô, pergunta. minha galeria em Paris. Agora indo para Londres. É isso aí, é isso aí. Mas É, conta, você chegou então, no Brasil em 95, foi em de volta. 95, né? Aí eu tentei continuar o que eu estava fazendo em Portugal, né? Vivendo da minha pintura, só que uma outra realidade, né? Você chegar no Rio é muito difícil, é um mercado muito fechado, né? Você tem assim aqueles núcleos, né? Você tem aqueles núcleos ali de aquela turminha, aquela outra turminha dali, a outra turminha de lá e tudo. Então, assim, para você entrar é muito difícil. E a minha técnica é uma técnica que sempre não foi assim
sempre foi vista um pouco de lado, né? Porque eu sou um pintor de paisagem, né? O meu trabalho não tem aquele segmento de galerias de arte em que hoje o mercado de arte, né? O meu trabalho ele não é um trabalho cotado, não tem essa valorização no mercado de arte como hoje tem a arte contemporânea, né? A arte conceitual. Então, assim, são patamares diferentes. Eu tenho o meu mercado, mas não é aquele daquele circuito de galerias, né? Mas, assim, é o que me faz, é o que me deixa satisfeito, é o que eu faço, como eu faço. Eu não descarto a possibilidade da mudança do meu trabalho, né? Eu acho que nós precisamos estar sempre buscando algo, né? Eu estou sempre assim tentando algo, tentando fazer uma nova leitura daquilo que eu vejo, entendeu? Então, assim, ele vai evoluindo, mas de uma maneira diferente, não é assim, mais lentamente e tal. Agora, eu acho que o mercado está aí, né, para todo mundo. Eu acho que tem espaço sempre para todo mundo. Mas, ô Jorge, E, quando você chegou no Brasil, sim, são até culturas diferentes, né? Na Europa, talvez a valorização da arte seja diferente, diferente. maior, né? E as pessoas realmente valorizam ter uma coisa que foi criada, ao invés de ter uma gravura que foi impressa numa máquina e tudo mais. Exatamente. Mas lá, pelo que você está contando para gente, você também tinha uma figura de uma pessoa que já tinha a experiência de fazer uma exposição, de te colocar num circuito. E eu acho que foram dois elementos, não só a dificuldade de viver de arte no Brasil, que é um fato, mas de calhar com a falta dessa pessoa trabalhando com você, porque você não é o cara de negócios, você é o cara da arte, né? Então, você É, acha que faltou essa pessoa em 95 quando você chegou? e você falou uma coisa muito importante, né? O artista, ele jamais ele pode vender a sua arte, né? Porque quando você coloca o teu trabalho debaixo do braço e vai mostrar, as pessoas acabam comprando para ajudar, né? Assim, poxa, que tão bonitinho, isso aqui vai ficar tão legal aqui, ele é tão bonzinho, eu vou comprar aqui que eu vou ajudar esse rapaz, que ele pinta tão bem, né? Eu gostei desse barquinho, eu gostei disso, tá? Mas eu acho o seguinte, isso hoje está mudando, né? Até porque eu acho que o galerista é aquele que pega o teu trabalho, né? Ele compra o teu trabalho e ele vai ganhar em cima. Ok, é justo, ele tem que ganhar o dele, a comissão dele. Mas ele acaba te manipulando, ele acaba controlando, não faz isso, ou você tem que fazer aquilo, ou tem que fazer. Isso foi uma coisa que isso não me agrada, né? Particularmente, isso não me agrada. E E você viveu isso? eu vivi isso um pouco, De ter que né? produzir de acordo com uma demanda específica, eu quero mais assim, mais assado, Sim, e sim. acaba cortando um pouco a tua liberdade também. Exatamente, exatamente. Mas assim, foi ótimo, me ajudou, né? Eu acho que foi fundamental para essa estadia que eu tive lá em Portugal, na Europa. Foi ótimo. Só assim que depois eu achei que não, já passou o tempo, eu mesmo estava conseguindo, eu vendia o meu trabalho, né? Eu conseguia fazer assim o meu trabalho e eu mesmo estava vendendo. Eu já tinha acesso, eu tinha colecionadores que me procuravam, compravam diretamente comigo, né? E foi o que acabou acontecendo quando eu voltei aqui para o Brasil. Só que, na verdade, esse período que eu voltei aqui para o Brasil, para o Rio, foi muito difícil para mim. E aí nesse período, eu fui morar em Fortaleza, né? Fui para Fortaleza. Fortaleza, por incrível que pareça, me surpreendeu muito. Mercado de arte é excelente, né? Então, assim, eu tive um acesso, foi muito bom.
É lógico que não Mas se você acha que compara com esse eixo. o mercado de arte em Fortaleza, ele é bom do próprio morador local, do brasileiro, do pessoal de lá, ou porque recebe, de repente, muita gente de fora? Não, existem assim, bom, são dois segmentos, né? Que eu acho que assim, a gente tem que dividir a arte assim, de ou você vive da arte, em que você entra num mercado de arte, um mercado de galeria, que você vai construindo a sua trajetória, né? Ou então você vende, você faz para vender para o turista. E aí já é visto como um trabalho mais assim artesanal. E o que acaba acontecendo, por exemplo, aqui no Rio, que você conhece bem a Feira de Ipanema, a Feira de Ipanema, ela tem essa característica, né? As pessoas ali reproduzem, é aquele clichê, é fazer a favela, fazer a favelinha, porque a favelinha vende para o turista. Então, quer dizer, é como se fosse uma máquina, Coloridinho ali, aquilo já vai copiando acaba. aquilo sempre, 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 porque vende. Eu não vejo, né? Tudo bem, tá aí, o cara vive ali da É, mas não pintura é dele. você, isso não é o que fala com a tua emoção. Não, é uma. Ele Definitivamente fica não ali. é. Eu acho que assim, tem. Como eu já escutei gente falar assim: ah, o meu trabalho é para vender, não é trabalho para expor. Né? Eu não vejo dessa forma. Primeiro eu faço o trabalho para mim, o trabalho tem que agradar a mim. Eu é que vou E gostar depois a daquilo. mim. Exatamente, exatamente, a você. Eu acho que aliás, é uma das coisas que eu tenho muita dificuldade, sabe? Em aceitar encomendas. Porque a encomenda, de uma certa forma, não todas, né? Mas tem pessoas que fazem uma encomenda e falam assim, olha, eu quero que você faça isso, isso e assim. Tá, ok, beleza, vou fazer. Mas será que não dá para você botar mais um pouquinho de vermelho, tirar um pouquinho disso daqui, tirar isso aqui? Pronto, aí já, Já não é sabe, aquele senso livre de aí captura de uma não emoção, de é, um não é. sentimento. E às vezes até é como se fosse uma censura, né? Tira isso, tira aquilo, põe isso, põe aquilo, eu quero assim, eu quero assado. Opa, peraí, né? Então, assim, Sim. eu não sou um robozinho que vai lá, dou uma pincelada amarela aqui, uma pincelada ali. Tá? Por isso, assim, eu tenho muita dificuldade em aceitar encomendas. Quando alguém me encomenda assim, ah, eu quero, por exemplo, vamos botar aí o Leblon, né? Poxa, o Leblon eu conheço, eu pinto o Leblon de olhos fechados, eu sei fazer, né, bem. Então, assim, cada uma que eu vou fazer diferente, é de um momento diferente. Eu não estou ali copiando e tal. Mas aí é uma encomenda que eu aceito. Agora, continuando o que você tinha me perguntado, que foi muito bom, me ajudou muito vamos dizer assim, esse apoio que eu tive lá em Portugal, ajudou, foi muito bom. Mas eu acho hoje, sabe, Kátia, que o mercado hoje ele abriu um leque de possibilidades. As redes sociais, elas se tornaram assim, vitrines, né? Você Você tem é, acesso. você tem bons resultados na rede social? Ela é a sua vitrine? Ela é a sua permanente galeria? Tem sido, sim. Porque assim, você expor, você produzir, você fazer uma exposição é ótimo. Mas assim, não adianta você arrumar um espaço bacana. Olha, tem um lugarzinho tão legal ali, você não quer expor lá? Não funciona. É uma caixinha de surpresa. Só vai funcionar se tiver todo um trabalho, né, de Para chamar divulgação, você pessoas para ir para lá e, para né? Pessoas chamar e você. certas, público certo. E aí tem todo um investimento, né, em torno disso. Exatamente. Você tem que trabalhar, você, né, chegar, pô, você tem assim pessoas aqui no Brasil que vendem espaços assim em certos locais em Paris, né? Ah, não sei o que, não sei o que lá para você expor em Paris. Pronto. Então, Paris. Então, quer dizer, não adianta você chegar, já pensou? Você mora em Paris. Aí você tem um cantinho ali onde você guarda umas caixas velhas
pô, Jorge, traz os teus trabalhos para você expor aqui, né? E aí eu Não fui adianta, chegando não assim, funciona. poxa, vou expor em Paris, lá É. na onde Mas a cara tem isso rola aí no Brasil, essas abordagens de tipo. tem, Porque, sim, tem. Paris é um grande. Um grande Paris é centro um cartão, né? label, é um grande cartão de visita quando a gente fala de arte e De cultura, né? arte. Passar em Paris, ele é forte, mas se aproveitar desse label da cidade, Paris, Exatamente. e talvez várias pessoas caiam nisso, mas você, até por ter tido uma vivência na Europa, né, e não só em Portugal, mas você colocou trabalhos em outros lugares, em outros países e tal, você já fala, opa, não é bem assim que vai funcionar, não me garante nada, né? Porque, aliás, você tá em exposição permanente em Permanente. Paris. Não, e até o meu trabalho, assim, eu acabo vendendo mais o meu trabalho para fora do Brasil, né, do que para o Brasil mesmo. Mas isso é um assunto assim até um tanto polêmico, sabe, Kátia? Esse de porque eu acho que tem pessoas que se sentem assim envaidecidas porque falaram, eu fiz uma exposição em Paris, eu fiz uma exposição aqui. Eu acho que na verdade, eu não preciso, não faço questão, às vezes, de falar certas coisas. Você fez aqui, você fez ali, tal, trajetória. O que importa é o meu trabalho, o que importa é o que eu estou produzindo, é o que eu estou fazendo hoje. Né? O que ele está causando nas pessoas. Exato, né? Eu Onde vejo está dessa o maneira. trabalho seu, né? Como a pessoa recebe, como a pessoa adquire, o que está nessa relação, né? De você produzir e o É, outro amarra esse trabalho, né? Olha, você me mostrar os meus trabalhos aí na sua casa, isso para mim é uma grande satisfação, né? É uma grande Olha, satisfação. eu Que posso por te mostrar acaso, mais umas 5 casas aqui de amigos. que por acaso, hein? Que por acaso, que por acaso a sua casa é em Paris. Então, quer dizer, eu não vou falar assim, eu tenho trabalho em Paris. Eu vou falar assim, eu tenho trabalho, o meu trabalho está na casa de uma grande amiga que admira o meu trabalho e tudo. Você quer ver uma coisa que me dá tanta felicidade? Eu vou te contar uma história que eu acho assim muito interessante, que define um pouco como eu penso. Eu, nas minhas viagens, eu andei um período viajando muito pelo Espírito Santo, nas regiões produtoras de café, né? Principalmente assim, a região de Castelo, né? Aquela região montanhosa do Espírito Santo. Então, eu fiz assim, foram uma série de idas para lá. Então, eu fui conhecendo muitas pessoas, desenvolvi um trabalho muito bacana com escolas, né? Com o pessoal da Secretaria de Turismo e Cultura, e isso me possibilitou conhecer muitas pessoas. E numa dessas oficinas que eu ministrava para as crianças, me apareceu assim um menininho, acho que de 7 anos, mais ou menos, com avô, né? O menininho não estava assim muito interessado. O menininho, vai começar e tal. E o avô, é agora que vai começar e tal. Falei, só quer participar também? Quero, quero. Aí ele foi lá para participar. E o neto não ficou assim tão satisfeito, mas Tão o avô ficou entusiasmado. entusiasmado, nele estava assim, aquela coisa. Conclusão, ele se tornou meu amigo e ele me convidou. Assim, poxa, você não quer ir lá em casa e tal, para ver como é que é, assim, a coisa? Eu falei, tá bom. Aí ele me levou e foi lá me buscar. Ele morava assim no topo de uma montanha, assim, um lugar fantástico. Aí eu fui lá, passei o dia. Quando eu cheguei de manhã, já tinha aquela mesa, né, De farta do café café da da manhã, manhã. bolo, aquelas coisas todas. Aí estava ele, a esposa, e tinha um amigo dele, né, que era assim, acho que era um cunhado dele, lá assim, escutando as mensagens, querendo me ver e tal. Aí eles foram me mostrando aqui, me mostrando ali. Aí eles me levaram numa casa em que eles foram criados, uma casa com mais de 100 anos, mas a casa inteirinha, inteirinha, assim, toda
feita com aquelas toras de madeira, a casa até fechada. Aí eu olhei aquela casa, né? Poxa, eu sempre com o meu caderninho, aí eu fui lá assim, eu vou pintar essa casa. Aí eles ficaram do meu lado, né? Cada um do lado, e eu começando a pintar com o meu caderno. E um e o outro, os dois assim, né? Olhando. Eu senti que eles estavam emocionados, né? Até o cachorrinho que estava, o cachorrinho ficou sentadinho, quietinho, né? Todo mundo ali pintando. E eu pensando assim, cara, eu não vou levar essa pintura aqui comigo dentro do meu caderno. Essa pintura tem que ficar aqui, né? Você tem que ficar aqui. Aí eu pensando assim, agora para quem é que eu vou dar a pintura? Qual dos dois? Né? Aí eu estou ali pintando, eles estão olhando. Eu não me lembro como é que eu falei, assim, ó, eu vou deixar aqui, quem é que... Vamos fazer um sorteio, né? Mas eu sei que eu dei para um dos dois aquela pintura. A emoção deles, né? Os olhos, assim, cheios d'água, com aquela felicidade daquela casa que eles viram ali retratada. Uma coisa, para mim, uma coisa simples, mas que para eles aquilo ali... E aí aquela pintura, depois, quando eu voltei lá, né, passando algum tempo, eu voltei, aquela pintura, ela está lá no meio da sala da casa de um deles lá. Então, Super quer dizer, representa, isso representa muito. Isso é fazer arte, né? Isso é cara, relação humana. isso para mim não tem preço, né? Não é chegar, porque tem muita gente que está ali que já fica assim, eu vou vender aqui por tanto, eu quero tanto. É bobagem. Você, às vezes, você pode vender um trabalho teu, você ganha um dinheiro, o dinheiro acaba, você gasta aquele dinheiro ali tomando cerveja, ou comprando um material, ou comprando uma coisa, acabou, pronto. Agora, a história, sabe? Essa história, isso daí, né, sem tanta pretensão assim, mas aquilo ali faz parte deles agora, da vida deles, agora eles contar aquela história, que aquela pessoa... Então, quer dizer, Faz parte isso da para vida mim deles conta. e faz parte da sua vida, né, Jorge? Da minha, Porque sim, e sim. agora da nossa, que você compartilhou com a gente, ela faz parte da nossa vida, Que porque bom, assim, e é isso que é o rico da vida, né? Naquilo que a gente faz, aquilo que faz sentido, que a gente faz com amor. É isso, é muito. E é muito difícil mesmo você dizer o preço de uma coisa às vezes, né? Porque é difícil para você, sobretudo, se a pessoa ficar ali falando assim, mas você não. Pô, mas é isso tudo. Ah, não dá, então. É difícil essa relação. Pô, peraí, você está falando de uma coisa que eu coloquei muito. Eu investia o que eu sinto, eu investi. Né? É difícil essa relação da porque, arte porque com essa, dinheiro. porque para você alcançar, né, um ponto, você tem que ter uma trajetória, né? Assim, é quase que como um poema, não é um poema, um ditado, agora me faltou o nome, mas assim, tinha um imperador chinês que ele queria construir um castelo, né? E aí ele queria fazer o castelo mais moderno, o melhor castelo ali até então. Então ele chamou um arquiteto suíço. O arquiteto chegou lá, ele explicou: eu quero o meu castelo assim, assim, assim. Aí o arquiteto anotou tudo, mediu, então passou 5 meses, ele apresentou o projeto, aí o imperador, não é isso. Aí passou, veio um arquiteto americano, foi lá, viu tudo, passou 5 meses, ele entregou, não era isso. Aí, conclusão, aí chegou um outro, não me lembro agora a nacionalidade, né? Não vou dizer que era brasileiro, porque aí é piada mesmo, né? Aí É a chegou esse piada outro pronta. arquiteto, aí ele chegou e falou como é que ele queria e tal. Aí ele olhou assim, ele pegou uma caneta. Aí ele foi lá e... É isso? Aí o imperador... É isso, é exatamente isso. O cara, assim, em Isso que menos estava de na minha 10 minutos, cabeça. ele passou aquilo para... A gente podemos até dizer que foi o Niemeyer, né? Podemos dizer que foi até o Niemeyer. Aí ele chegou e falou, e quanto é que é? Aí ele, olha, apresentou, mas tudo isso
uma coisa que você levou em menos de 5 minutos. Ele, pois é, eu levei menos de 5 minutos. Mas até chegar a esse ponto, eu levei a minha vida toda. É Então é isso. isso, né? E é E nós exatamente precisamos, a gente não pode valorizar a trajetória de mensurar. cada um, né? Exatamente, não dá para você mensurar se é muito rápido. Pô, você gastou uma folha de papel e 3 rabiscos de caneta e vai cobrar isso tudo, mas não é a folha de papel, não é a tua caneta nem nada. É a tua trajetória, é a sua Até a bagagem. trajetória, claro, claro, é o que tem por trás disso, né? E o que isso vai te proporcionar. Então, a gente não está falando de 3 minutos, né? Talvez da vida, exatamente. Jorge, Exatamente. como é bom te ouvir, menina. Imagina, imagina. Pô, eu acho assim que é uma. Você até quando me chamou, né, me convidou, eu procurei assim, ver assim, o que que eu vou falar? Eu já gosto de falar muito, né? Então, assim, eu deixo assim um pouco, né, dessas histórias como um incentivo, né? Eu acho que a arte é uma. E você até me falou, pô, você tem produzido tanto nesse período da pandemia, e graças à arte, né, que é uma terapia também, né, a satisfação, além de ser terapia, eu vejo que a arte é uma missão, né, que todo artista, o artista, um professor, um médico, todos recebem essa missão. Quando você faz uma pintura, ou você faz uma música, ou um atleta que está praticando um esporte para alegrar aquela pessoa, levar. Então, assim, todos têm uma missão. E essa missão é exatamente essa, você amenizar a dor, amenizar o sentimento, né? Aquele A dor do sentimento que tem no pesado, universo, né? de A dor de tristeza. mundo, da existência humana, né? Que é que é carregado, assim, a estrada, né, pode ser mais suave ou menos suave, se você saber que você está tornando a estrada de alguém melhor, é uma grande missão. Jorge, super obrigada, viu? Pô, Queria ficar aqui imagina. conversando com você a noite inteira, eu entraria a noite inteira, a gente Tá não tem esse ótimo, tá tempo. ótimo. Pessoal que está aqui ouvindo, gente, essa conversa com o Jorge vai ficar gravada aqui no IGTV, que é aquela abinha do meio, no perfil @Conteiro Histórias do Instagram. E em alguns dias, 2, 3 dias, vai estar também no canal do YouTube Conteiro Histórias. Então vocês podem compartilhar, rever, ver o pedaço que perderam. E ali vai ter o perfil do Jorge. Jorge, você quer deixar uma palavrinha de onde a pessoa consegue fazer contato com você? Olha, eu acho que por aqui Rede pelo social. Instagram ou Facebook, né? Jorge Grise, né? Qualquer dúvida, qualquer vontade de bater um papo, falar Olha, gente, eu sobre. sou suspeita para falar, e ele mesmo disse, você é suspeita, eu sou suspeita para falar, mas eu e o Ricardo está aqui pertinho, aqui a equipe técnica está aqui perto, nós somos apaixonados pela arte do Jorge e pela pessoa. Então, para a gente representa muito ter você nessa casa e no nosso Bacana, coração. bacana. Eu agradeço Prazer, muito, Jorge. prazer é todo meu. Eu que agradeço essa oportunidade aí. Eu acho que tudo que a gente pode acrescentar, né, que venha somar, é sempre bom. E nós estamos assim, em um momento em que necessitamos sempre de somar coisas boas, né? Porque já existe tanta mazela no mundo, né? Tanta tristeza, então a gente tem que fazer uma parte boa, né? Para Mais poder suave, né? E a Adriana suavizar. acabou de comentar que você descreveu a aquarela como um sonho, e eu também acho que a tua descrição foi linda. Só que o nosso tempo está fechando. Vai entrar os segundinhos para Gratidão, fechar. Gratidão, meu querido. Gratidão a todo mundo que estava aí com a gente. Como é bom ter vocês beijão em aqui. todos aí. Regina, Zildinha, Adriana, Jomar, todo mundo. Minha mãe, minha sogra, Zildinha. Muita sensibilidade, né, gente? E é isso, a arte existe para fazer a nossa vida mais leve, né, gente? Obrigada, Jorge. Um Eu que beijo agradeço. enorme para ti. Ok, Beijo um beijo, grande. um beijo. Fica com Deus. Beijo grande. Vocês também aí. Um beijo em todos aí.
Tchau. Nina tá te mandando um beijo também. A vira-lata ficou assim, ó, só na escuta aqui. Super beijo, gente. Beijo pra Obrigada, ela. pessoal. Tchau.